amigos do Off-Grid, Tony Solar para mais um vídeo. Passando aqui, vídeo curto, para dizer para você que vai montar sistema de LiFePO4. Quando você for montar suas baterias, se for em 12 volts, você deve comprar uma bateria, um pack, uma BMS. Se você vai usar 4S 12 volts, né? Você compra uma BMS Smart Inteligente para um pack 4S 12 volts. Se depois você aumentar o pack, você compra outra BMS do mesmo jeito, 12 volts. Eu tive muitos problemas porque eu queria usar os 8 células numa BMS 12 volts para fazer o gerenciamento. Eu tinha visto que as da JK fazia, mas só que elas é bem diferente das da Dali. Tanto que eu uso aqui a Raio, né, 4S 100 amperes. Eu uso a Dali 4S 100 amperes, parece ser a mesma fábrica. Essa aqui é um pouco mais barata. Essa é uns R$100 e poucos mais barato, porque essa aqui vem vedada, tá vendo? Fechadinha. Opa, cadê o foco? Aqui, ó, ela vem fechada. Aí essa aqui não vem fechada, mas você vê que é a mesma peça, ó. Essas duas fechaduras daqui do lado também, essa vem aberta. Embora refrigerem bem, elas estão trabalhando perfeito, nunca mais tive problema. Aí depois que eu separei os packs, botei um BMS para cada, o sistema roda muito bem. Aumentou bastante o funcionamento, a autonomia. Olha, agora essa aqui está baixando 20 amperes e esse 25 amperes. Elas estão quase 100% carregadas. O Premier estava ligado, já precisou desligar. Outra coisa, as LiFePO4, elas são umas baterias assim que tudo que você põe, elas recebem. Então elas têm um limite de carga e um limite de descarga. Não, você não pode usar. O limite de um C, você pode descarregar até um C, que é os 100 amperes de uma vez, e carregar com 50 amperes, descarregar até 50 amperes, que é meio C. O ideal é não fazer isso, porque embora o fabricante diz que pode, mas você quer aumentar a durabilidade dela, né? A gente não consegue descarregar ela nem a 1/4 de C, que é 25 amperes constante. É difícil. Eu uso aqui a casa inteira de dia, os 80% da casa de noite, com 209 amperes de bateria, e à noite acaba gastando mais do que de dia, porque à noite você não tem geração, então você extrai das baterias, né? E à noite, às vezes, estou com 2 TV ligadas, estou com a geladeira ligada, às vezes uma hora minha filha chega daquela, vai roupa de noite. Aconteceu isso anteontem, né? Cheguei a gastar uma média de 28, né? Tá ali mais que um pouquinho de 1/4 de C, né? Mas mesmo assim, eu nunca usei 80%, usando desse jeito, nunca descarreguei mais do que 60%. Ela sempre fica na média de 60% a 65%. Nunca eu cheguei a descarregar elas. O limite que elas permitem que é de 80%. Eu gosto de deixar uma reservinha para usar numa eventual necessidade. A coisa mais importante que eu percebi nas LiFePO4, além dos BMS individual, você vai montar um kit em 24 volts, 100 amperes de bateria, bota uma BMS 24 volts 100 amperes. Se você vai montar 200 amperes de bateria, ou então uma BMS 200 amperes 4S, ou então duas BMS, uma de 100 amperes para cada S. Elas gerenciam quase que... Cada uma gerencia fica quase que perfeito. Hoje eu não tenho nenhum tipo de problema depois que eu fiz assim. Outra coisa, quando você tem um sistema montado em 12 volts, igual eu tenho, em 12 volts, e eu tenho inversor 24 volts para usar, mas eu estou preferindo usar em 12 volts, porque se eu for usar em 24 volts, eu tenho que comprar outra BMS 200 amperes 24 volts, para usar em 24 volts. Eu não vejo uma necessidade mais de usar em 24 volts, devido justamente como funciona o sistema em 12 volts. Porque, olha, eu tenho 1460 amperes watts de painel, são 4 de 280, um de 340. Eu não consigo usar toda a potência dos painéis. Então,
Você tem que limitar os painéis, você tem que limitar ou a carga. O Fangupso é o único que consegue fazer isso, que eu vi que consegue limitar a carga. Eu consigo botar o Fangupso para qualquer amperagem abaixo de 50. Então eu estou usando 30 amperes neste e 32 neste. Este aqui está na reserva, é um painel 340, se está muito nublado eu ligo ele. Tá perto, eu desligo ele, então tá uma reserva ali. Ah, mas você pode botar 50? Não, não pode. Está limitado ali que não vai passar mais os dois juntos 62 amperes para manter a carga das baterias e o consumo da casa, que é a média de 20. Olha aqui agora, agora só tem 7. Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Agora só está gastando 7 amperes, 7,74. Então toda essa carga iria para os painéis, iria para as baterias. Só que se eu estou gastando 7 ali e está entrando agora 10, 25, 32, 42, então está indo para as cargas e está indo para a bateria. Eu mantenho meus dois packs de bateria com 40 amperes. O máximo que eu carrego eles é com 50 amperes, 25 amperes. Subdividido aí, né? Se esse carregar primeiro, ele para de receber e a energia vai para esse e o controlador diminui a geração diminui a amperagem. Tem que limitar os painéis para não perder suas baterias. Se você ficar deixando ela carregar com 50, 60, 40, elas vão inchar e vão estourar. Elas têm uma tendência a balear no meio. Então eu fiz aqui um sistema de compressão. Olha aqui, ó. Eu fiz um sistema de compressão, pouca parafuso, para manter elas o mais juntas possível. A temperatura está lá embaixo, dentro da caixinha de acrílico. Aqui, ó. Mesma coisa, compressão para elas não sentir. Uma compressão é razoável, viu? 300 kg força métrica, que aperta elas. É só para elas ter como dilatar e voltar sem inchar. As baterias não esquentam. A média de temperatura delas aqui, que é muito quente, é 33 graus. Normalmente elas trabalham com 28. À noite baixa para 22. Não tive problema nenhum. Você tem que limitar os painéis. Que se você tiver muito painel, não é igual bateria de chumbo, que trabalhava com uma alta tensão. Eu carrego minhas P4 com 13,9. Flutua com 13,8. Mas como há uma perda daqui para aqui, elas flutuam com 13,6. Ok, já está quase no caminho, ó. 13,5. Já está quase igualando, mas ela ainda vai subir um pouco, porque ela ainda está com 3,36, 3,36, alguma 3,37, a outra elas vão chegar até 3,40, 3,44, não, 3,41, 3,39, é essa faixa aí. Você não precisa de estressar a célula com uma tensão TOPS, que não vai ficar. Você bota lá 3,45, é o que eu pus. Todos não vão ficar 3,45. Ela vai atingir, uma vai atingir, as outras vão baixar. 3 vai ficar ali na média e uma vai ficar com a tensão um pouco alta para fazer o 13,2. Quando for chegando à tarde, que vai diminuindo, elas vão chegar, e quando der a tarde, todas vão estar balanceadas ali no 3,34. Quando elas estão carregadas 3,32, o 13,2, que é elas carregadas, elas vão ficar com 3,33, 3,32, e assim elas permanecem e amanhece o dia com 13,0. Usando aí 1.300, 1.400 watts na noite inteira. Eu ainda continuo usando a geladeira só até 11. E agora eu deixo minha geladeira, quando ela está mais cheia, na CEMIG, ou então, se não tem muita coisa, ela desliga. Espero ter esclarecido. Eu passei alguns perrengues com isso aí, mas para usar esse aqui, você tem que baixar para 13,9, por igual o outro, porque vai ficar quase igual, 13,9 no modo user. Põe todos funcionando igual, beleza? Assim meu sistema está funcionando redondo, liso, em modo automático, beleza?
Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.